E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Como você viu no vídeo de hoje, eu tinha falado já no vídeo anterior que a gente ia conversar um pouco sobre o que eu acho da estratégia, do que deveria ter sido feito quando toda essa questão da pandemia, que ainda não era pandemia, né, quando a questão do coronavírus estava para chegar no Brasil, o que é que deveria ter sido feito. Eu vou falar dos erros que, no meu modo de ver, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, cometeu. Eu vou explicar um pouco essa ideia, as estratégias que eu acho que poderiam ter sido feitas. Então, o que ocorre? Vamos voltar um pouco no tempo, vamos voltar lá em janeiro. Todas as notícias davam de que o coronavírus ele tinha uma propagação entre as pessoas muito rápida, então isso iria se espalhar pela população de maneira muito rápida. E a China já tinha passado por um problema muito grande, já estava isolando várias partes, né, do país. A gente não sabe muito bem como que isso aconteceu, porque é um país ditatorial, é um país fechado, mas as notícias já eram pelo menos nesse sentido, que era de isolamento total. E isso também começou a acontecer na Europa, começou a acontecer principalmente na Itália, começou a acontecer no Irã, começou a acontecer na Espanha, e aqui no Brasil ainda não tinha chegado. Então a gente estava acompanhando toda a situação, estava acompanhando tudo o que estava acontecendo nos outros países, e a gente não tinha tomado ainda nenhum tipo de atitude. E eu acho que é aí que vem o primeiro erro do governo federal, o primeiro erro do Jair Bolsonaro, e esse erro ele ocorre por causa da inabilidade que ele tem de conversar com outras pessoas que talvez não estão tão ligadas assim a ele ideologicamente, a incapacidade que ele tem de conversar com uma outra pessoa que às vezes nem é de esquerda, ou que nem tem entendimentos de esquerda, mas que é uma pessoa que ela está no aspecto da direita, mas não tão à direita quanto ele. E eu acho que esse, inclusive, é um sintoma daquilo que a gente já tinha conversado nos outros vídeos, que para essa ala mais radical do governo Bolsonaro, todo mundo que não está com ele é inimigo, todo mundo que não está com ele é contra o governo, é contra o Brasil, e todas essas pessoas, nenhuma delas é de direita. Então a pessoa que ela tem a audácia e a coragem de criticar o Jair Bolsonaro, ou o que o Jair Bolsonaro faz no governo dele, isso já faz com que ele automaticamente seja um traidor, ele seja a nova esquerda, e que essa pessoa não é mais conservadora, essa pessoa não é mais de direita. E isso é um absurdo completo, isso é um absurdo, isso não existe. Isso é um problema muito grave. Mas essa falta, então, de capacidade de diálogo, de chamar as pessoas para conversar, é um sintoma disso. Porque ele acredita que ele é o único detentor da possibilidade de ser chamado de direita no Brasil. Tem uma ala, que é a ala do Olavo de Carvalho, essa ala ideológica do governo, que tem esse entendimento. Só que daí esse foi o problema político para o Jair Bolsonaro naquela época. E eu vou explicar o porquê. Em janeiro, o que ele poderia ter feito? A gente estava começando os preparativos para o carnaval. A gente sabe que o pessoal do Jair Bolsonaro, da família dele, dessa ala ideológica, também não é favorável ao carnaval por causa de tudo que acontece no carnaval, mesmo que ela tenha um impacto financeiro significativo para algumas cidades, como no Rio, São Paulo, cidades que têm um aumento, né, na sua arrecadação por conta dessa festa. Mas então o que ele poderia ter feito? Ele poderia ter chamado todos os governadores do Brasil, todos os governadores, feito uma reunião com a presença da imprensa, acompanhando tudo isso, e ele deveria propor o seguinte, falar, olha, a gente está vendo tudo o que está acontecendo no mundo, o coronavírus ele está se espalhando, ele fatalmente vai chegar até o Brasil, e a gente sabe que o carnaval, e a gente sabe que essas festas de rua, que tem uma grande aglomeração, vai fazer com que o vírus se espalhe de forma sistematizada por toda a população. A gente não vai conseguir mais monitorar isso e os casos vão aumentar demais. E ele chamaria então esses governadores, diria essa situação dos efeitos do carnaval, e desde antes de tudo acontecer, ele já proporia aquele isolamento horizontal, que é o isolamento o isolamento vertical, que é o que ele propõe, ali em janeiro. Em janeiro ele dizia, então, a gente não pode ter festas de carnaval, porque a gente está correndo risco,
E antes, só fazer um parênteses, antes que você venha me criticar, falar, Lucas, você não gosta de carnaval, por isso que você está falando isso, carnaval pode traz muito dinheiro e tudo mais. Eu concordo com você, só que naquele momento era o que deveria ter sido feito. Para você ter uma ideia, a cidade de Veneza também tem um carnaval tão tradicional nesse sentido de cultura do que tanto quanto o Brasil. E até o carnaval de Veneza ele foi suspenso, porque a Itália já estava vivendo aquela situação de grandes números de coronavírus. Então, ele deveria ter chamado esses governadores, proposto então que não tivesse esse tipo de festa de rua e tivesse proposto ali naquele momento o isolamento vertical. Uma ideia, por exemplo, que eu tive para que esse isolamento vertical funcionasse seria o seguinte: já naquele momento começar com toda a, como eu posso dizer, a conscientização da sociedade, da necessidade de se isolar as pessoas do grupo de risco, os idosos e as pessoas que tinham doenças que poderiam potencializar o efeito do vírus, já começar a trabalhar com o isolamento dessas pessoas. E aí o segundo ponto, que é aquele mais importante, que você pode falar assim, olha, mas eu não tenho condições de isolar alguém do grupo de risco da minha família, porque eu vou sair para trabalhar, mas eu vou chegar em casa e eu moro com o meu pai, que tem mais de 60 anos, ou com a minha avó, mora comigo, é muito próximo. Então isso não seria efetivo, e realmente, na grande maioria das vezes, não seria efetivo. Mas o que poderia ter sido feito, o que poderia ser proposto? Óbvio que isso aqui é só uma ideia que eu tive, o governo tem toda uma equipe por trás disso para poder viabilizar essa situação, mas a ideia seria basicamente o seguinte: fazer uma espécie de cadastro, igual está acontecendo agora com essa questão do auxílio emergencial, mas fazer um cadastro das pessoas que não têm condições de isolar as pessoas da sua família que estão no grupo de risco. E essas pessoas serem começadas a serem levadas, por exemplo, para os hotéis, as pousadas, tudo isso custeado pelo Estado, para que a economia pudesse continuar funcionando, para que essas pessoas que não tivessem condições de ter, por exemplo, uma outra casa para ficarem isoladas, né, a casa do seu avô, a casa do seu avó, e vocês só ir lá e deixar comida, fazer as compras para eles e tudo mais. Então essas pessoas que não tivessem condições de ser isoladas, elas ficariam por exemplo, nesses hotéis, nessas pousadas, porque aí você teria dois efeitos positivos com isso. Primeiro, que você começaria pelo menos a tentar fazer o isolamento horizontal. Segundo, que um dos setores que estavam sendo mais prejudicados, mais sensíveis por causa da questão do coronavírus e todo esse problema, é o setor de turismo. Então os hotéis estavam com lotação, não iam ter lotação nenhuma, porque todo mundo cancelando as viagens, cancelando voos e tudo mais. Então essas pessoas ficariam em hotéis, ficariam em locais isolados, sendo isso custeado pelo Estado, e essas pessoas ficariam isoladas, né, por um momento, por causa dessa questão do grupo de risco, até que passasse esse período de isolamento social. E veja só que essa é só uma ideia, não é necessariamente dessa forma, não deveria, eu não estou dizendo que deveria ser exatamente assim, mas o importante seria a ideia, seria a mensagem que o Jair Bolsonaro estaria transmitindo para as pessoas. Primeiro, que ele é uma pessoa que pode conversar com o opositor político, com os governadores, e que ele estaria antevendo toda a situação, e lá atrás, primeiro, ele foi a pessoa que propôs que não tivesse o carnaval. Segundo, ele foi a pessoa que trouxe um plano para poder fazer o isolamento horizontal e uma alternativa para essas pessoas que têm um grupo de risco, que estão em grupo de risco, mas que não poderiam ficar isoladas da sua família porque não tem uma outra casa para que eles pudessem viver sozinhos nesse período. Então que eles tivessem um local para ficar. E começar a tentar, lá em janeiro, a fazer esse isolamento horizontal, para ver se isso seria ou não possível. Caso não fosse, e aí tomaria outras medidas um pouco mais drásticas que essa que a gente está vivendo hoje, que é esse isolamento social, que é parar com praticamente todo o comércio. Então seria uma alternativa. Mas o mais importante eu quero dizer, os casos de coronavírus no Brasil começaram exatamente uma semana depois do carnaval. Se o Jair Bolsonaro tivesse chamado as pessoas para conversar, tivesse chamado os governadores para conversar, primeiro ele mostraria que ele tinha percebido tudo, que ele tinha proposto que não tivesse o coronavírus, que não tivesse as festas de rua, para que esse vírus não se alastrasse.
E lá na frente, se alguém viesse criticar ele pelo fato dele dizer que a gente não podia ter esse isolamento igual está ocorrendo hoje por causa da economia e de que as pessoas iam passar fome, ele poderia falar assim, olha, eu tenho legitimidade para falar isso, porque eu fiquei preocupado e eu disse lá atrás que isso ia acontecer, eu disse que tudo isso iria acontecer. Só que não houve visão, não existe essa possibilidade do governo federal de chamar as pessoas para conversarem, de chamar outros, os governadores, os opositores, seja o que for, para poder conversar. E aí o que aconteceu foi que as medidas foram começando a tomar só lá para março, a gente já foi diretamente para uma medida muito mais drástica, e ele colhe como resultado dessas práticas dele, de certa forma, uma perda de apoio muito grande, porque você pode ver que muitas das pessoas que apoiavam ele não estão apoiando mais, porque fala assim, não, agora você está pensando só na sua reeleição, você está pensando só na economia, por que não fez nada antes? Então, assim, havia coisas que poderiam ter sido feitas antes. E se ele tivesse tomado principalmente essa atitude de chamar para conversar e de alertar de que era necessário não ter o carnaval, não ter esses movimentos de rua, com certeza hoje ninguém poderia apontar o dedo para ele e falar que ele está fazendo alguma coisa para poder propagar o vírus, porque ele teria se antecipado a todo mundo. E isso era possível de perceber. Não só era possível porque eu percebi, mas era possível porque a gente estava acompanhando isso nos outros países. A gente estava acompanhando isso na China, estava acompanhando isso na Europa, no Oriente Médio. Então era possível perceber que isso iria chegar no Brasil. Então, e obviamente tem muita pessoa que trabalha para o governo, que recebe muito bem para trabalhar para o governo, então é mais do que obrigação deles perceberem tudo isso que estava acontecendo e propor algum tipo de solução. Então, assim, essa é a minha ideia, é o que eu acho que deveria ter sido feito, que essas medidas elas deveriam ter sido tomadas pouco a pouco, que deveriam ter sido chamados todo mundo para conversar lá para janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, não deveria de forma alguma ter ocorrido o carnaval. Tanto é verdade isso que uma semana depois do carnaval já foi confirmado o primeiro caso de coronavírus. Ninguém pode afirmar que o primeiro caso foi aquele cara que veio da Itália para São Paulo. Esse foi o primeiro caso confirmado, mas nada garante que não tinham mais pessoas naquele momento que já estavam infectadas. Você vai dizer para mim que desde de dezembro do ano passado ninguém da China viajou para o Brasil e que ninguém dessas pessoas que estavam contaminadas possam ter chegado aqui no Brasil e contaminado outras pessoas? A gente sabe que o coronavírus, inclusive, grande maioria das pessoas são assintomáticas, elas não têm nenhum tipo de sintoma, mas que elas passam o vírus para outras. Então isso já estava circulando no Brasil, com certeza antes do carnaval, com certeza difundiu muito entre as pessoas com o carnaval, e como eu disse, eu acho que a estratégia foi errada, o Bolsonaro poderia ter agido de forma diferente, e muito disso seria possível se o governo não tivesse esse tipo de atitude que a gente vem falando aqui no canal, que é de ter uma postura um pouco mais sóbria, um pouco mais inteligente, de perceber que nem todo mundo, por exemplo, que é de esquerda é necessariamente um comunista, um socialista. Vocês precisam tirar essa ideia da cabeça. Uma pessoa que, por exemplo, é uma social-democrata, ela não quer acabar com o capitalismo, ela não quer uma sociedade socialista. Tira isso da sua cabeça, deixa de ser besta, para de ficar escutando pessoas que não têm um diploma, que não estudaram, ou então acham que estudaram, mas falam um monte de besteira. Então, assim, porque senão você vai ficar igual eles. Você vai ter o mesmo tipo de postura. Então, essa é a ideia que eu tinha. Agora a gente está vivendo uma situação totalmente diferente, a gente não pode fazer nada, mas a gente pode, por exemplo, fazer com que esse canal cresça, fazer com que essas ideias cresçam entre as pessoas, que as pessoas sejam um pouco mais reflexivas, que elas sejam mais críticas, para que no futuro você possa, por exemplo, criticar a pessoa que você elegeu, mostrar para ela que você não deve fidelidade para ela e dizer para ela, olha, senta para conversar, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo, sabe? Fazer essa pressão, porque isso vai trazer benefícios para a gente mesmo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu comentário, eu quero ver se você concorda com essa ideia minha, se você discorda, se acha que isso é errado, se você acha que funcionaria, que não funcionaria, deixa aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários, beleza? Então, a gente se vê
em breve. Um abraço e até mais.